Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender aí mais um pouco sobre adubação. Quando que eu devo começar a adubar as minhas plantas, né? Após um transplante, por exemplo, com ou sem poda de raízes, quando que eu devo colocar um pouco de adubo nela ali? E por que eu devo ou por que eu não devo colocar esse adubo também? Você já fez aí algum transplante, já fez aí algum iamador e você colocou a sua planta no vaso e surgiu essa dúvida, né? Quando que eu devo colocar adubo e por quê? Quem se lembra aí deste ficus aqui, ó? Foi um dos últimos iamadores que nós fizemos, né? Tem não muito antiga, não faz muito tempo não, galera, que tem vídeo desse ficus no canal não. Dá uma olhada como é que tá suas brotações, ó, bonitas vindo. Eu já fiz aqui uma seleção também, né, de brotos, ele estava bem mais cheio. O substrato que utilizamos nele aqui foi argila expandida e terra para vasos e floreiras, né? E tá chique aí vindo com brotações. Será que eu posso colocar adubo já na minha planta? Posso ou não posso? Diga aí pra mim. Então vamos lá. Como de costume, né? Ah, teve um junípero aqui também que eu passei para um vaso. Dá uma olhada, galera, que lindo que ficou o meu junípero nesse vaso novo aqui, ó. Ficou top, fica mais legal quando a gente olha aqui, ó, na parede preta. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Ficou bacana, né? Dá uma olhada aí para vocês verem. E aí, já posso adubar minha planta? Tem mais ou menos aí uns 20 dias que eu fiz o transplante dele. Será que eu já posso colocar adubo também? Nó, Diogo, você tá enrolando, fala para nós. Vou falar para vocês. É porque tem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração essa questão de adubo. Primeiro, você precisa entender que adubo não é remédio para a sua planta. Nós apenas adubamos, escreve isso que eu estou falando. Apenas colocamos adubos em plantas saudáveis, ok? Salvo quando a planta está precisando de adubo. Às vezes a planta está feia por falta de adubo. Mas plantas recém-transplantadas, plantas doentes, né? Com alguma doença que não seja adubo, com alguma doença que não seja falta de adubo, né? Plantas doentes nós não adubamos, apenas colocamos adubos em plantas saudáveis. Caso contrário, o adubo, ao invés de fazer bem, vai fazer mal para as minhas plantas. Uma planta que passou por um transplante, né? Um transplante, galera, com poda de raízes, nós vamos falar sobre o sem poda de raízes. Um transplante com poda de raízes é praticamente uma cirurgia, né? Se a pessoa passou por uma cirurgia, passou por algum procedimento cirúrgico, ela vai ali comer um prato de feijoada, uma macarronada, vai ali comer um pernil, né? Não vai. Ela vai o quê? Sopinha, soro, uma coisa ali até a pessoa se recuperar. As plantas também não são diferentes. As plantas, quando passam por transplantes, quando passam por retiradas, né, da natureza, ali no caso de iamador também, elas precisam se recuperar. Elas não têm assim diferença de nós humanos, entre aspas, não tem diferença, né? Mas elas também têm assim essa perca de energia. Tem essa necessidade de recuperar para que possa comer de maneira normal, digamos assim, também depois. E eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui, aonde eu vou adubar e aonde eu não vou adubar. Eu vou começar aqui pelo meu ficus de iamador, ó. Tem pouco tempo, não tem acho que nem 2 semanas, se tiver umas 3 semanas, que eu fiz a coleta dessa planta, fiz poda de raízes e olha que é uma planta resistente, hein? Coloquei aqui no meu substrato, ó, e minha planta tá vindo com força, brotando. Olha aí, ó, tudo verdinho, ok? Eu vou adubar essa planta aqui? Não. Por que não? Porque não vai ter diferença eu adubar essa planta agora. O que vai acontecer se eu adubar essa planta agora, eu vou atrapalhar o processo de enraizamento nela. Veja como é que está vindo tudo bonito e verde, né?
Isso já é uma questão assim que não tem necessidade de eu colocar adubo. Primeiro porque a terra que eu já usei na minha planta aqui, ela já tem os seus nutrientes para a planta se alimentar. A planta também tem dentro dela os nutrientes, né, e a energia que ela precisou para se recuperar de tudo que foi feito. Ó. Várias podas drásticas foram feitas nessa planta aqui, poda de raízes, e tá vindo tudo bonito. Então, por que adubar essa planta agora? Não existe essa necessidade. Se eu colocar um adubo aqui, seja ele químico ou seja ele orgânico, eu vou atrapalhar o quê? Atrapalhar o enraizamento da minha planta. Porque as raízes que estão surgindo aqui agora são raízes muito novas, raízes muito sensíveis. Então, por exemplo, se eu coloco um adubo químico, esse adubo pode que queime a pontinha dessas raízes. Se eu coloco um adubo orgânico, né, a decomposição desse adubo, essa acidez desse adubo orgânico pode fazer com que essas raízes que estão sendo emitidas também se queimem. Então, plantas recém-coletadas, eu aconselho a adubá-las após 40 dias. Mas mesmo assim, após esses 40 dias, é preciso você verificar, né? A minha planta está bem, ela enraizou, né? Pega a planta, ó, dá uma balançadinha, dá uma olhada se as raízes começaram a se despontar por debaixo do vaso aqui. Algumas plantas com 40 dias, você pega ela e levanta assim, ó, você vê que tem aí algumas raizinhas começando a sair pelo furo de drenagem. Isso é importante também, você verificar que está acontecendo um bom enraizamento, beleza? Vamos passar agora no caso do meu junípero aqui, ó. Não é uma planta coletada, é uma planta que foi transplantada. Houve poda de raízes e a minha planta veio para um vaso novo. Tá verdinha, nem sentiu, né? Os juníperos, na realidade, eles nem podem sentir o transplante, né? Eles têm que permanecer verde e bonito depois do transplante. Não pode sentir. Eu devo adubar a minha planta agora? Plantas que receberam transplante, que houve poda de raízes, que foram envasadas, principalmente em um vaso pequeno, eu começo a adubar somente depois de 60 dias. 60, às vezes até depois de 90 dias. Mas por que isso, Diogo? O adubo não é remédio. Muitas pessoas às vezes fazem transplantes ou coletam plantas e pouco tempo depois vai lá e já coloca adubo, né? Seja orgânico ou seja químico, achando que esse adubo vai o quê? Dar força para a planta se recuperar, mas na realidade é muito o contrário. Salvo, né, tudo isso aqui que eu estou falando de transplantes e podas e manejo com os substratos drenantes e substratos bons. Se o substrato for ruim, aí acaba de piorar ainda o resto, né? Então depois de 60 dias, por quê? O substrato que eu utilizei aqui, ele já vai ter um pouco de nutriente, né, que é a terra para vasos e floreiras. A planta já vai conseguir comer, né, se alimentar do pouco que tem aqui com este substrato. Após 60 dias, né, ainda mais se tratando de juníperos, podia ser uma outra planta também, podia ser uma jabuticabeira, por exemplo, que recebeu aí muitas podas de raízes e veio para um vaso pequeno. Não precisa pressa para poder adubar a planta nesses casos. Você pode esperar aí 60 dias para começar a adubar. A sua planta, escreve também isso, não vai morrer por falta de adubo, mas adubar antes do tempo, né? Adubar no tempo de recuperação da planta e adubar em excesso, sim. Isso vai matar a sua planta, mas você deixar de adubá-la não vai matar a sua planta. Então vamos recapitular. Plantas de Yamadori, fiz a coleta, plantei, coloquei em um vaso com um bom substrato, 30, 40 dias, repare se a planta começou a emitir as raízes, ok? Se a brotação da planta está acontecendo, aí sim você começa a adubar aos poucos, tá? Você não vai chegar lá com uma carga grande de adubo também. Lembra do doente que saiu do hospital? Então, que passou por uma cirurgia, não é qualquer doença também não, cirurgia.
Então ele não vai chegar depois, quando ele estiver já se recuperando, ele não vai já mandar bala ali no marmitão, não, né? Ele vai começar aos poucos a comer assim uma comida mais forte, digamos assim. Então eu aconselho também sempre a começar a adubar com adubos orgânicos, no cantinho do vaso, porque aí já vai chamando as raízes devagarinho. É nitidamente isso, galera, é recuperação. Plantas com transplante poda de raízes é literalmente recuperação, e atenção com isso para que não haja o quê? Não haja atraso. Atraso nesse desenvolvimento e neste processo de reestabelecimento da planta. Vamos aqui para mais um caso também, ok? Que é uma planta que está onde? Na areia. Estão vendo essa planta aqui? Ela foi transplantada e ela veio para a areia. Vou explicar para vocês o porquê disso. Mas antes, um recado especial para vocês aí ficarem inteirados, né? Porque no dia 31 vai estar acontecendo aí o nosso evento Como Construir o Seu Bonsai Lindo e Harmônico, no dia 31 de maio, ok? Estão todos convidados, e na descrição desse vídeo e no comentário fixado vai estar o link para você poder se inscrever neste evento imperdível, que eu vou estar passando para você aí os passos para estar construindo aí o seu bonsai lindo e harmônico, beleza? Se inscreva. Já fica preparado lá, que você já vai também ser direcionado a um grupo do WhatsApp também, para que você possa ficar inteirado de maiores detalhes também sobre isso. E para a gente começar a aquecer também para esse evento, né, vai começar também umas lives de aquecimento. Eu acredito que na próxima segunda-feira nós já vamos aí ter algumas lives de aquecimento com temas específicos para a gente já chegar no evento lá, ó, chique, né, já afinadinho para a gente poder ir fazer o nosso evento bonsai lindo e harmônico. Beleza pura? Então o recado tá dado, não deixe de se inscrever, galera, vai valer a pena a participação deste evento. Essa planta aqui, pessoal, tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses que ela foi transplantada para onde? Para areia pura, né? Na intenção o quê? De recuperação dessa planta aqui devido a alguns problemas que ela estava nas raízes. Então ela veio para onde? Ela veio como se fosse aqui para um substrato terapia, né? Para a gente conseguir aí melhores raízes para ela. E o que que acontece? Dá uma olhada na cor das folhas, ó. As folhas estão feias. Isso aqui também não é somente aí sobre, como é que eu posso falar? Não é só o inverno essas folhas feias aqui. A gente vê, ó, que as folhas não estão um verde assim tão bonito, mas ela está o quê? Está, ó, com as suas brotações chegando. Então é hora de eu chegar um adubinho aqui, 60 dias após esse transplante. Praticamente não houve poda de raízes, somente a retirada de algumas raízes podres, né? Isso aqui é devido a um substrato que eu comecei a utilizar um tempo atrás aí, que eu já falei no canal, que eu não vou nem repetir sobre, né? Que eu tive alguns prejuízos com algumas plantas. Então é uma planta que hoje vai receber aí a sua primeira carguinha de adubo. Eu vou estar adubando com o quê? Com adubo orgânico, vou estar utilizando aqui, ó, Bokashi BSM, ok? Eu vou estar colocando aqui este adubo nela. E eu gosto de mostrar que eu estou utilizando o Bokashi BSM, porque vocês também ficam vendo o resultado aí, quem ainda está aí sem jeito de experimentar e de comprar, né? Vamos aí vendo o resultado no decorrer do tempo. Então eu vou estar fazendo o que, ó? Simplesmente, algumas pessoas devem ficar se perguntando, né? Planta na areia, a gente pode adubar planta na areia? Fiz simplesmente aqui um reguinho, ó, na minha areia aqui, e vou estar colocando aqui um pouquinho de adubo, ó. De maneira bem simples, com a minha pazinha aqui, ó. Basicamente aqui vai ser o que? 2 colheres de chá. Não vai ser nem de sopa, 2 colheres de chá aqui. Vou fazer mais um reguinho pequenininho de cá, ó. Enfim, em toda a extensão do vaso.
E vamos passar para outra também e fazer um corte aqui, né? Porque vocês já sabem tudo que eu vou fazer. Vai ser isso aqui. O adubo no cantinho, mas eu gosto de deixar vocês aí vendo o bocache BSM caindo aqui no vaso, que às vezes dá vontade de comprar, né? E é isso aí. A pena que não dá para vocês sentir o cheirinho do adubo pelo celular. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, raízes, ó. Raízes novas chegando, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso já é uma coisa interessante nessa questão da adubação, né? A gente vê que as raízes já começaram a vir depois desses 60 dias. Eu não olhei por baixo, mas será interessante também a gente dar uma olhada por baixo dos furos de drenagem. Por que que também às vezes as plantas começam a sair raízes pelos furos de drenagem? Isso também pode significar falta de adubo. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas às vezes está faltando ali um pouco de adubo. As raízes começam também às vezes a sair pelo furo de drenagem. Às vezes começa a comer adubo até no chão, né? Tem os restos de osmocote, restos vegetais, alguma coisa se decompondo debaixo dos vasos, as raízes saem para fora do furo de drenagem para poder se alimentar também. Então, após 60 dias, a minha planta na areia está começando aqui a receber a sua adubação. Aqui também nós estamos vendo o que aqui, ó, um limão que foi transplantado há aproximadamente uns 30 dias. Foi transplantado esse limão aqui, ó. Foi feita uma desfolha nele. A brotação tá vindo linda e maravilhosa, totalmente verde, né? A começar aqui por cima, ó, embaixo ainda a brotação não tá tão forte, mas também vai vir. É uma planta que já está totalmente fora de risco no seu pós-transplante. E eu preciso adubar essa planta agora? Preciso? Responde para mim. Não preciso. Primeiro, dá uma olhada, tudo sadio, os brotos chegando. Ó. Uma coisa que vai acontecer, primeiro porque é uma planta que já está aí caminhando para o seu estágio final, né? Para o seu estágio final aí de um bonsai. Então, se eu chego também e já adubo essa planta aqui agora, neste momento, vou ajeitar aqui para dar para a gente visualizar ela melhor. Se eu adubo essa planta aqui agora, o que vai acontecer? Essas folhas já vão ficar enormes, vão ficar grandes e eu vou perdendo aí um pouco da minha proporção, ok? Então não vai receber adubo. Provavelmente essa planta vai receber adubo somente no final de agosto, início de setembro. Ela vai passar todo esse tempo sem adubo. A não ser que eu veja que as folhas comecem a amarelar por falta de nitrogênio. Então, rapidamente, eu venho aqui com um pouquinho de adubo, se eu constatar que é falta de nitrogênio. Mas o que acontece? O substrato que utilizamos, desde que seja um substrato de qualidade, né, não seja caqueira pura ou areia pura, que já é muito complicado, a gente ter esse manuseio de nutrientes, mas quando a gente usa uma terra para vasos e floreiras, essa terra que a gente usa aqui na confecção do substrato, ela já vem com nutrientes. A planta já se alimenta daquilo que existe ali. Então não tem essa necessidade, essa preocupação de colocar adubo na planta para a planta se recuperar de maneira melhor. A saúde desse limão aqui também é prova disso. Mais uma situação aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um Yamadori de Pithecolobium do Mosso. Tá vendo essa planta aqui? Um Yamadori de Pithecolobium do Mosso. Eu ainda, galera, estou me adaptando com as mudanças que eu estou fazendo no cenário aqui. Então um pouquinho de paciência conosco, para poder mostrar para vocês as coisas de maneira melhor. Tá ficando bonito o cenário, não tá? Fala a verdade se não tá. Mas então volta para cá. Essa planta, por exemplo, tem praticamente 2 meses que foi coletada, ok? Uns 2, quase 3 meses que foi coletada.
pouca coisa brotou aqui, ó. Uma coisa que ela já deu uma estacionada nessa brotação devido ao inverno que está chegando aí, já começou a fazer muito frio por aqui. Eu adubar isso aqui vai fazer com que a minha planta brote mais? Vai fazer com que a minha planta recupere mais rápido? Não. Ela vai ficar quietinha nesse substrato aqui até o início da primavera. E no início da primavera, com certeza, ela vai aí se deslanchar, né, ainda mais no enraizamento, no crescimento. Na hora que eu ver que ela está turbinando aqui nas brotações, eu vou constatar também que ela vai estar turbinando no enraizamento. A gente vê que ela está molinha. Então, adubo nela para ela poder se evoluir ainda mais. Agora, qual adubo usar? Né? Tipo assim, quando eu for adubar, por exemplo, o meu limão, né? Qual adubo usar? Isso já fica um critério, né? A seu critério. Se você gosta mais de usar adubos químicos, né? Que no caso nosso do bonsai é sempre mais assim um osmocote que utilizamos. Você pode ir com uma dose baixa de osmocote, né? Que tem a questão das adubações também. Adubação de evolução, adubação de manutenção. Como por exemplo, essa planta vai receber uma adubação de evolução. Aqui a gente já vem com uma adubação de conservação, beleza pura? Temos essas duas questões aí. Mas eu espero ter ajudado nessa questão, né, de quando adubar. Porque eu recebo muitas perguntas e fotos mesmo das pessoas. Diogo, eu fiz o transplante, olha aqui a minha planta, eu posso adubar? Né? É muito, então eu sempre utilizo assim esses veios, né, para poder elaborar os vídeos também, que aí já sana as dúvidas de muitas outras pessoas. E antes de finalizar com mais um resumão de tudo isso aqui, volto a convidar a participarem do nosso evento no dia 31 de maio deste mês agora, que vai ser o nosso evento estruturando o seu bonsai lindo e harmônico. Não deixem de participar desse evento, se inscrevam, o link na descrição e no comentário fixado, e já fiquem avisados aí da nossa live, ok? Das nossas lives de aquecimento que vai começar a acontecer também. Se inscreva lá, deixe seu e-mail, já vai lá para o nosso grupo de WhatsApp e é só aguardar maiores informações. Beleza pura? Um resumão de tudo então. Vamos lá. Yamadori. Fiz o Yamadori, coloquei minha planta está estabelecida. Depois de quanto tempo eu vou me preocupar com o adubo? Depois de 60 dias. E vamos abrir um entre parênteses grandão aqui, ok? Sempre tem o fator da quantidade de raízes que ficou na minha planta. Às vezes eu faço Yamadores, né, que consigo muitas raízes. E às vezes a recuperação da planta vai ser bem mais rápida, claro. Mas mesmo assim, né, essa espera de 60 dias, você não vai estar perdendo nada com isso. A época do ano também influencia muito, como por exemplo, estamos entrando no inverno. As plantas agora vão parar mesmo de crescer. Vamos ter aí o nosso vídeo sobre inverno já, ok? Então essa época, essa recuperação da planta é ainda pior, né, para a gente poder entrar com essa adubação. Principalmente em coletas fora de época, como por exemplo essa planta agora vai estacionar, né? Ela vai permanecer estacionada e aduba agora realmente só lá para setembro. Se a coleta tivesse sido feita, digamos aí em setembro, outubro, onde a planta ia estar no seu pique, talvez eu poderia até entrar com um pouquinho de adubo após uns 30 dias, beleza? Transplantes, após 30 dias, constatando que a planta reagiu de forma adequada. É muito importante nós percebermos que a planta reagiu após o transplante para a gente chegar lá com um pouquinho de adubo. Beleza pura? Se ficou alguma dúvida a respeito, deixa aí nos comentários também, que eu vou ficar feliz aí se eu puder ajudar respondendo algum comentário. Beleza pura? Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.